part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Ora, bom dia a todos. É um gosto estar aqui a apresentar aqui a quarta edição do Strategic Agribusiness Management. O meu nome é Filipe Ravara, sou o diretor do programa. Basicamente, esta é a quarta edição do programa Strategic Agribusiness Management, que vamos tentar apresentar aqui durante esta sessão. Portanto, isto é basicamente um programa intensivo de formação em gestão de agronegócios. Portanto, é um programa que visa capacitar gestores, empresários e profissionais do setor agrícola e de outros setores relacionados com o setor agrícola, essencialmente para articular em profundidade os principais temas críticos à gestão estratégica das organizações deste setor. Portanto, é um curso onde se pretende ter como pontos focais os principais pilares da gestão e da dinâmica que afeta os setores do agronegócio e entender em profundidade e com a presença de vários especialistas em cada sessão quais são de facto as questões, em que medida é que elas estão a ser abordadas ou quais são os problemas a elas associados e quais são as perspectivas também ligadas a estas questões da gestão estratégica. Aborda essencialmente temas ligados à gestão da competitividade das principais fileiras agro, portanto, toda a perspectiva do curso é orientada no sentido das fileiras do agronegócio, portanto, começando na produção agrícola e acabando na relação com o consumidor final. E, portanto, vamos olhar também, para além de questões diretamente ligadas à gestão e à competitividade das principais fileiras, vamos ver também temas relacionados com as tendências no consumo e distribuição, marketing e branding, como é que se fazem marcas no agronegócio, quais são os temas críticos, financiamento público, financiamento privado bancário e financiamento privado não bancário, portanto equity, temas de sustentabilidade e inovação tecnológica, entre outros. Os destinatários deste programa são essencialmente os agentes do agronegócio, entendidos como empresários, gestores e técnicos com perspectivas de virem a assumir responsabilidades ou de já assumirem responsabilidades de gestão em empresas do setor agroalimentar ou com ele relacionadas, e também associações dos setores agroalimentares em geral e dos setores que com estes se relacionam. Estamos aqui, enfim, a falar de produtores e distribuidores de produtos agroalimentares, quadros de instituições financeiras e seguradoras, investidores e sociedades gestoras de investimentos, consultores e projetistas, avaliadores imobiliários, escritórios de advocacia, etc. Também quadros de organizações públicas relacionadas com o setor, naturalmente. No que diz respeito às temáticas concretas a explorar, nós vamos ter uma primeira sessão que visa caracterizar as principais fileiras do agronegócio em Portugal. Como é que elas se distribuem geograficamente, quais são as principais regiões agrícolas também do país e quais são as suas principais condicionantes. Depois, quais são as principais fileiras dispersas por estas várias regiões, umas com uma presença mais ubíqua em todas as regiões, como é o caso, por exemplo, da vinha
outras com presenças muito concentradas regionalmente, como é, por exemplo, o caso de algumas culturas tropicais, como o abacate, não é? Que está ainda muito concentrado na região do Algarve, que tem umas condições muito específicas que potenciam esta cultura, embora tenha ali alguns problemas de água também. Depois a cultura, através da própria tecnologia, da própria evolução tecnológica, está a começar a migrar para outras regiões. Enfim, são temas que nós vamos ver durante o curso. Vamos ver também o tema da. Portanto, o primeiro grande módulo é entender quais são as principais fileiras, como é que elas se distribuem, qual é a sua competitividade e quais são as principais alavancas, os principais temas críticos de gestão de cada uma destas principais fileiras. Depois vamos ter um outro módulo, que é o módulo da água e do regadio. Vamos entender quais são os recursos hídricos em Portugal, como é que eles se distribuem, quais são as principais infraestruturas de regadio, quais são as contingências do regadio, as limitações que se apresentam ao regadio em Portugal nesta altura, e quais são também os projetos e as perspectivas para o futuro nesta matéria. Temos outro módulo importante, que são as tendências no consumo e no retalho alimentar. Portanto, é outro módulo em que nós aqui vamos estender já no fundo, o impacto das fileiras até ao consumidor final. Isto é um tema que vai ser sempre recorrente ao longo de todo o programa, e que nos abre aqui, no fundo, a perspectiva, no fundo, fecha a jusante a perspectiva das fileiras. Depois temos o tema aqui da reconciliação entre a produção comercial e a sustentabilidade ambiental. Nós aqui vamos ter um módulo especificamente dedicado à política agrícola comum e a carbon farming, sustentabilidade e carbon farming. Portanto, como é que no fundo se consegue, lá está, como é que se consegue reconciliar produção comercial e sustentabilidade ambiental, e quais são os instrumentos financeiros e os instrumentos regulatórios que existem para, no fundo, ajudar a potenciar cada vez mais esta reconciliação. Temos outro módulo direcionado para o branding e comunicação estratégica nas fileiras agro. Nós sabemos que aqui há dois temas centrais. O primeiro é como é que se faz marketing para o consumidor e como é que se constroem marcas no agronegócio. Depois há um tema lateral, mas que não é menos importante, que é o tema da gestão da imagem do próprio setor perante a opinião pública e a sociedade civil. Portanto, são aqui dois temas que são estratégicos e que vão ser abordados de uma forma específica. Depois temos outro tema, que é o do financiamento, não é? Eu já referi, mas é o financiamento público, através de fundos europeus, e depois também o financiamento público ou privado bancário e o financiamento não bancário. Portanto, neste momento nós sabemos que há muitos investidores enfim, corporativos e institucionais a entrar neste setor, pretendem investir através de equity ou através de dívida. Também há bancos internacionais interessados, enfim, há aqui entidades financiadoras de muitos tipos e com características muito diferentes, e nós vamos olhar aqui um bocadinho para estas entidades e entender a que fontes de financiamento é que os agentes podem recorrer e como é que podem recorrer para cobrirem as suas necessidades aqui no setor do agronegócio. Temos também temas, obviamente, de gestão de risco, e temos depois o papel crítico das novas tecnologias. E aqui as novas tecnologias na produção, na distribuição e na gestão integrada das fileiras agroalimentares. Portanto, nós sabemos que houve aqui várias revoluções tecnológicas importantes no setor. Houve desde logo a revolução mecânica, a revolução química, a revolução genética, com o melhoramento das plantas e dos animais, enfim, a revolução química com a adaptação dos produtos, dos nutrientes vegetais e animais e dos fitofármacos, de forma a torná-los cada vez mais eficazes, mas também mais compatíveis com a regulação europeia, com as regulações europeias relativas à sustentabilidade. E agora aparece a quarta revolução, que é a revolução digital, que de facto vem juntar aqui uma quantidade de pontas soltas e à qual nós vamos dar uma atenção muito específica neste curso, quer no que diz respeito à chamada agricultura e pecuária de precisão, no âmbito da produção propriamente dita, quer depois no âmbito do acompanhamento ao longo das cadeias de logística até ao consumidor final e nos feedback loops entre os consumidores finais e os produtores a montante. Basicamente,
Basicamente, este programa tem uma particularidade, é que é um programa em que existem sessões, portanto cada módulo, digamos, é gerido por um docente, mas nós em praticamente todos os módulos temos também vários convidados, que são especialistas setoriais. Por exemplo, no módulo das fileiras agrícolas, é um módulo em que eu sou o docente principal, mas depois temos aqui uma série de convidados que são agentes, que são operadores e que têm conhecimento mais específico e em grande profundidade sobre determinadas fileiras e determinadas regiões geográficas do país. E, portanto, no fundo, esta complementaridade, digamos, entre a exposição, enfim, a sessão moderada pelo docente principal e depois as intervenções especializadas destes convidados têm criado umas discussões extremamente interessantes, em que, obviamente, os participantes acrescentam também imenso valor, mas que, no fundo, nos tem permitido, em cada caso, explorar cada tema de uma forma bastante profunda e bastante profissional. E esse é um fator diferenciador deste curso e que tem tido sucesso e, portanto, tem vindo a ser mantido e até ampliado, digamos, ao longo das várias sessões. E basicamente temos aqui vários docentes que são figuras muito conhecidas, não é? Portanto, temos aqui o engenheiro José Pedro Salema, que é o presidente da EDIA, da entidade gestora do perímetro de rega do Alqueva, do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. Esta sessão é dada na EDIA, nas instalações da EDIA. Portanto, temos a oportunidade de ter aqui uma sessão gerida pelo engenheiro José Pedro Salema, com mais alguns convidados que trazem aqui valor acrescentado, não só no que diz respeito aos grandes projetos de infraestruturas, como algum conhecimento regional fora do Alentejo, no mais orientado para o norte do país, como depois na transposição das grandes infraestruturas de rega para o campo, portanto, no fundo, quais são os equipamentos, quais são, no fundo, as tecnologias que permitem depois distribuir água de uma forma eficiente e controlar bem essa distribuição da água. Temos a professora Maria Estarreja, da Universidade Católica, que é docente no módulo de tendências no consumo e na distribuição, enfim, que tem aqui sempre umas sessões fantásticas, muito bem avaliadas. Depois temos aqui dois pesos pesados da agricultura, do setor, que toda a gente conhecerá eventualmente, o professor Francisco Avilés e a professora Manuela Jorge, da Agrogés, que nos trazem aqui, enfim, a perspectiva mais atual, mais conhecedora de tudo do ponto de situação da política agrícola comum neste momento. Imediatamente a seguir a esta sessão, temos a doutora Sandra Martinho, da LV Green Intelligence, que é uma especialista enfim, em tudo o que diz respeito à sustentabilidade e mercado do carbono, e que nos vem dar aqui um ponto de situação atual sobre o estado da arte no mercado do carbono e o que é que se perspectiva a curto prazo. Nós normalmente, para além da doutora Sandra Martins, vêm também convidados que estão neste momento a implementar ou a gerir, enfim, envolvidos na gestão de empresas que estão já a trabalhar no mercado do carbono e que nos vêm dar aqui uma perspectiva de quais são as métricas, de como é que estão a certificar as respectivas propriedades, os respectivos espaços de produção de carbono. E, portanto, enfim, é normalmente também aqui uma discussão muito interessante e que entronca com a da política agrícola comum. Temos o professor Carlos Coelho, que é um fazedor de marcas, não é? Portanto, que é o presidente da IVT Brand Corporation e é professor da Católica. E temos aqui o engenheiro Ricardo Braga, o professor Ricardo Braga, que é um especialista em agricultura de precisão, professor do ISA. São apenas alguns, faltam aqui alguns docentes e depois faltam todos os convidados que no fundo acabam por reunir aqui, enfim, temos sempre aqui dois convidados em média por sessão, portanto temos aqui um corpo docente muito ampliado e muito conhecedor que traz de facto aqui valor acrescentado e interesse às sessões. Aqui temos uma apresentação mais detalhada do calendário, portanto o programa vai decorrer entre o dia 7 de março e o dia 5 de abril, portanto são sessões presenciais. Todas as sessões que ocorrerem na Universidade Católica, e enfim, nós vamos tentar que todas as sessões, exceto as visitas de campo,
possam ser acompanhadas online, mas elas vão decorrer em período laboral, às sextas-feiras, exceto a última, em que nós normalmente temos uma visita à sexta-feira e depois temos utilizamos também o sábado de manhã. Isto tem acontecido em Évora, mas não é garantido que seja ainda em Évora. Ainda estamos aqui a tentar, todos os anos tentamos afinar aqui um bocadinho o programa e melhorar, mas a partir deverá ser em Évora e fechamos depois o programa aqui com uma sessão de manhã e um almoço no sábado, dia 5. Portanto, é um pouco assim que as sessões estão organizadas. Temos aqui portanto, para informações mais detalhadas, vocês têm aqui os contactos, que podem tomar nota destes contactos. É aqui a Tânia Souza, que é coordenadora destes programas e que lhes pode dar aqui todo o apoio. E eu agora, se calhar, passava a palavra, eventualmente, eu sei que estão aqui alguns antigos participantes ou participantes em sessões anteriores, e eu, se calhar, pedia, perguntava se alguém quer dar aqui uma opinião ou uma perspectiva rápida sobre, enfim, sobre as sessões anteriores, sobre o que é que achou, no fundo, dar aqui alguma informação de quem, interessante ter aqui um ou dois testemunhos ou três, de quem já tenha feito o programa pronto, e tenha interesse em dar aqui um testemunho e, eventualmente, Professor, se levantar aqui calhar, questões que devam ser eu abordadas. peço desculpa por interromper, se calhar eu vou propor fazermos ao contrário. Eu vi que nós já temos aqui alguns antigos participantes, efetivamente. Eu vou deixar aqui o chat aberto para se algum deles quiser participar, que me indique para eu dar as permissões para poderem falar e partilhar o seu testemunho. Entretanto, para darmos aqui algum intervalo de tempo a estes participantes, podemos avançar já para as questões e depois, tendo aqui alguém a partilhar o testemunho, passamos então para essa parte. Está bem? Ok? Vou começar então aqui pela primeira questão. Temos aqui um participante que pergunta se o programa tem sessões online ou se pode fazer alguma sessão online quando estiver no estrangeiro. Pode. Portanto, todas as sessões, à partida, podem ser acompanhadas online. As únicas que é muito difícil acompanhar são as visitas de campo, não é? Portanto, aí é mais complicado porque teria que ser, se calhar, enfim, se calhar teria que combinar com algum colega. Enfim, só a única maneira prática de fazer isso é via WhatsApp, não é? Fazer uma conferência com vídeo, que é bastante complicada. Portanto, eu diria que a Universidade assegurará seguramente a participação online em todas as sessões que forem nas instalações da Universidade. À partida, nas sessões em sala, nem a dia também deverá ser possível acompanharem online, e noutras sessões em sala que decorram fora da Católica. Nas visitas de campo é realmente mais difícil, não é? Portanto, é muito complicado estarmos a andar, enfim, pelo meio de um olival ou de um amendoal ou de uma outra instalação agrícola e estarmos ali. Poderemos tentar, mas terá que ser uma coisa aí mais combinada, se calhar, entre quem pretenda estar online e quem esteja presente na sessão, não é? Eu, obviamente, que poderei tentar ajudar na medida do possível, diretamente, mas aí terá que ser um bocadinho mais enfim, teremos que tentar articular isso entre colegas, entre participantes. Claro. Depois, temos aqui uma segunda questão, que pergunta qual costuma ser o perfil dos participantes deste programa? É muito variável e isso é muito interessante. Nós temos tido aqui desde presidentes, desde antigos secretários de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, a presidentes de grandes grupos agroalimentares, gestores de topo de grandes grupos, CEOs, já tivemos aqui, enfim, temos tido, de facto, desde níveis muito, muito experientes até recém-formados, pessoas recém-saídas da universidade ou algumas ainda a terminar os cursos de licenciaturas em agronomia ou de mestrados em agronomia. Portanto, tem havido aqui uma polinização cruzada bastante grande e aquilo que se verifica é que o ambiente em classe depois tem muita graça porque basicamente as pessoas mais novas apoiam-se no conhecimento das pessoas mais velhas e as pessoas mais velhas não, peço desculpa, mais experientes. O mais velho deve ser eu em toda a organização. E, portanto, mas basicamente as pessoas mais experientes também puxam pelas mais novas e vão ali identificando alguns talentos e, inclusivamente, desta in- interação já resultaram aqui algumas oportunidades diretas de contratação.
Mas eu diria que a maior parte dos participantes são gestores intermédios, ok? São gestores, pessoas já com funções de gestão ou técnicos sénior e que basicamente querem vir aqui discutir temas com os quais já tiveram algum contacto, mas que querem aprofundar. Depois temos tido também pessoas de escritórios de advogados, de empresas de mediação imobiliária, técnicos, consultores, enfim, de bancos. Portanto, há aqui pessoas de departamentos de risco dos bancos e de outros departamentos. Portanto, tem sido muito transversal aos vários setores que se relacionam com o agronegócio, também de associações do setor, setoriais, e têm sido desde níveis de direção ou de gestão de topo até algumas pessoas com menos experiência. Sendo que a média tem uma experiência, tem já uma experiência relevante no setor e acrescenta valor aos próprios conteúdos das sessões, acrescenta bastante valor aos conteúdos das sessões. Muito bem. Depois temos também aqui uma questão, até quando me posso candidatar? Portanto, o programa terá início a 7 de março e as candidaturas estão a decorrer até ao dia 28 de fevereiro. Poderão fazer a candidatura através da página do programa, que tem aqui linkado no chat da sessão, ou então contactar diretamente a Program Manager, tem também aqui os contactos. Qualquer dúvida, qualquer questão, ou até mesmo se for necessário algum aconselhamento, poderão agendar diretamente com a Tânia uma sessão para esclarecer qualquer dúvida. Depois, temos aqui uma outra questão. Que tipo de desafios reais do setor agroalimentar são abordados ao longo do programa e como são integrados na metodologia de ensino? Eu diria que os problemas, os temas abordados são os temas relacionados com cada um destes pilares que eu referi. Quer dizer, no fundo, quando o programa foi concebido, partindo precisamente da identificação dos temas onde há mais questões a resolver e a tratar, mais importantes, não é? E, portanto, no fundo, quando nós olhamos para o primeiro pilar, vamos logo para o primeiro módulo das fileiras, vamos logo tentar perceber o que é que faz sentido fazer, aonde, quais são os, e depois entrando em profundidade, quais são os sistemas de produção que fazem mais sentido para as principais fileiras, quais são os níveis de investimento envolvidos, como é que eles variam, como é que eles variam entre regiões ou como é que variam entre fileiras, quais são os custos de produção benchmark, quais são as produtividades esperáveis, como é que os preços têm evoluído. Portanto, são logo uma série de questões de gestão operacional, depois entra-se na discussão das diferentes operações e como é que elas podem funcionar melhor ou pior em determinadas regiões, como é que uma fileira do olival no Alentejo, por exemplo, se compara com uma fileira do amendoal, como é que no Alentejo ou noutras regiões, não é? Como é que a fileira do olival se compara entre quando é praticada no Baixo Alentejo, no perímetro de rega do Alqueva ou no distrito de Santarém, pronto, num regadio privado e com uma estrutura fundiária diferente. Portanto, no fundo, entramos nas questões da gestão operacional e financeira e comercial, digamos, das fileiras. Depois entramos no tema da água e aí vamos perceber, enfim, quais são os recursos, como é que eles podem ser como é que eles podem ser aproveitados da melhor maneira, enfim, quais são também e os recursos hídricos afetam essencialmente, enfim, logo num primeiro impacto, as grandes decisões de investimento, não é? E aí percebe-se quais são as tecnologias e quais são as tecnologias que melhor se adaptam a determinados objetivos. Quando falamos em tendências no consumo e na distribuição, começamos a olhar logo para o que é que faz sentido produzir e como é que faz sentido olhar para as preferências, no fundo, como é que as preferências do consumidor, como é que é o fim da linha da cadeia, não é? Como é que o consumidor, quais são as preferências do consumidor, como é que elas estão a evoluir, como é que as cadeias de distribuição se estão a adaptar a essas tendências e como é que a produção se deve também adaptar para conseguir dar resposta a essas tendências e ter sucesso. Portanto, eu diria que quando falamos de marketing e de branding, vamos ver como é que devemos comunicar os nossos produtos e o nosso setor para termos o maior impacto possível junto de consumidores e da sociedade civil, em geral. Quando falamos de financiamento, estamos a falar da gestão financeira das fileiras e das atividades, que é também crítica. Estamos a olhar de uma forma mais específica para esse tema.
Depois temos o outro tema, que é a política agrícola comum, que é também absolutamente essencial. Como é que se pode, no fundo, tirar partido da política agrícola comum, para aproveitar ao máximo esses recursos, e em que medida é que podem haver aqui fontes de receita complementares associadas, por exemplo, ao carbon farming. Quando falamos em tecnologias digitais, estamos a falar aqui de uma quantidade de alavancas que, de facto, permitem potenciar toda a gestão das fileiras. E, portanto, quando me perguntam quais são os principais temas, eu diria que são os temas que nós, enfim, são estes pilares, são os temas destes pilares, e nós achamos que estes pilares são, de facto, os mais estratégicos, digamos, para gerir, para exercer a função de gestão nas fileiras do agronegócio. Muito bem, acho que foi bastante esclarecedor. Passando O então mais aqui para a possível, pelo próxima. menos, mas os temas são tantos que é difícil responder a essa pergunta. Mas estão agregados à volta destes pilares que compõem o curso. Sim, também mais uma vez, se tiverem alguma questão, entretanto, que possa ser esclarecida, também poderão contactar diretamente a Program Manager ou então até mesmo o professor Filipe Ravara poderá ajudar. Com todo o gosto. E pronto, e vamos então passar para a próxima questão. Temos também aqui uma pergunta: o programa oferece networking ou parcerias com empresas e produtores do setor agroalimentar? O programa permite, eu penso que aqui o testemunho das pessoas que já fizeram pode ser bastante relevante, para além dos participantes, não é? Para além dos participantes que vêm normalmente todos de empresas, e como digo, alguns sempre, temos tido sempre participantes com posições de gestão de topo nas empresas. Para além dos participantes e do networking natural entre participantes, temos todos os convidados, e os convidados são, de facto, em cada sessão, são figuras de topo de várias empresas relacionadas com o tema da sessão. Portanto, por essas duas vias, nós tentamos criar ambientes de imersão total, quase como mini conferências, em cada sessão do curso. Para Muito além bem. disso, se tiverem depois interesse em abordar alguma empresa em concreto, pronto, nós temos enfim, entre o próprio e o network dos docentes e dos convidados, enfim, temos aqui de facto um network bastante amplo, e teremos todo o empenho em apoiar os participantes do curso. Isso é a função normal de networking, de apoio ao networking que uma universidade proporciona, e teremos o maior gosto em fazer isso, como é evidente. Depois temos aqui por último, temos uma questão de Elizabeth Tavares que pergunta se a componente financeira do programa inclui um mapeamento dos fundos de investimento temáticos. Sim, enfim, temos a sessão nós vamos ter essencialmente uma sessão sobre política agrícola comum, não é? Dada por, enfim, eu diria, talvez os especialistas máximos em política agrícola comum neste país, a professora Avilés, o professor Francisco Avilés e a professora Manuela Jorge, da Agrogés, têm acompanhado a formulação e a reformulação da política agrícola comum em Bruxelas e na sua aplicação a Portugal, desde a origem da política agrícola comum em Portugal, desde que praticamente entramos na União Europeia. E, portanto, esses fundos vão ser, enfim, eles vão trazer toda a informação disponível sobre esses fundos e sobre o ponto de situação da PAC, não é? Portanto, que apoios é que existem, como é que eles se aplicam aos diferentes, como é que eles se aplicam às diferentes fileiras, como é que se pode, depois já há exemplos de como é que se pode otimizar os apoios numa exploração com determinadas características. Portanto, eu diria que sim, não é? Que nós vamos ter aqui toda a informação relevante sobre os fundos comunitários aplicáveis ao setor. Depois há Muito outros bem. fundos para turismo e para, enfim, há outros fundos que não se enquadram tanto neste setor, e que obviamente nós não podemos tratar aqui de todos os temas, não é? Mas no que diz respeito ao setor do agronegócio, seguramente, e depois se houver também interesse em aprender mais sobre outros fundos que não estejam tão diretamente relacionados com o setor do agronegócio, mas que tenham algum contacto tangencial, isso depois é uma questão também de nós ajudarmos a chegar às pessoas que dominam esses temas, e assim faremos, com certeza.
Pronto, não tendo aqui mais nenhuma questão, eu penso que toda a sessão foi bastante esclarecedora, portanto, para já não temos mais nenhuma dúvida. Se calhar aproveitamos então agora para passar a palavra aqui aos nossos antigos participantes. Temos aqui presente a Filipa Nunes e o António Saldanha. Eu Olá penso Filipe e António, bem-vindos, imenso gosto em os rever e, e pronto, e penso que o palco é vosso. Como é que Agora não sei se estão a ouvir. Olá, olá a todos. estamos? Sim, senhor. Olá, Bom António. dia, Filipe. Bom Já dia, agora, o engenheiro António António. Saldanha é diretor-geral da Casa Cadaval, ok? Da Casa Agrícola Cadaval. Portanto, é uma herdade, é uma casa. O António explicará rapidamente e dará aqui a sua perspectiva, assim, também sobre o Sim, curso. senhor. Pois então, tinha-me falado em dar um testemunho do curso do último, não é? Acho que foi o último. Foi a última Participei. sessão, sim. Eu gostei imenso do curso, gostei imenso do curso. Em primeiro lugar, conheci um grupo de pessoas, algumas das quais não conhecia, portanto é sempre bom conhecer novas pessoas e fazer novos contactos. Alguns deles eram meus colegas, são meus colegas, ou minhas colegas concretamente, e eu não os conhecia. Outros já notam bem a geração a que pertenço, porque já são filhos de amigos meus. Dois deles, um deles, pelo menos. Mas, enfim, eu gostei imenso. Acho que foi bastante abrangente, mesmo na área a que eu devo ter mais experiência, na área prática e em alguns, concretamente, por exemplo, no vinho, onde eu também tenho que ter e devo ter já bastante experiência nesse setor. Gostei imenso de, de conhecer uma exploração que já não ia há 20 e não sei quantos anos, muito bem organizada e muito bem focada, com uma estratégia muito concreta. E a outra parte que gostei muito e que me foi mais proveitosa foi toda aquela parte de componente de mercado e marketing, do qual eu tenho, pela minha proximidade às funções agrícolas, tenho mais dificuldade em conhecer, mas gostei imenso de várias apresentações que me abriram, de facto, uma perspectiva que eu não tinha. Aliás, foi exatamente com esse objetivo que foi para o curso, que me inscrevi no curso e acho que foi conseguido. Portanto, gostei muito. E foi Muito proveitoso. obrigado. Muito obrigado, António. Penso que a Filipa também tinha pedido para intervir, não era? Já não a vejo aqui, mas sim, eu penso que infelizmente perdemos aqui a ligação com a Filipa, poderá ter tido aqui alguma quebra na rede, portanto, se calhar teremos que guardar o testemunho para uma próxima sessão. Entretanto, acho que também aqui o testemunho do Dr. António Saldanha também foi bastante importante e muito interessante. E portanto, pronto, não tendo mais nada a acrescentar, não sei se o professor tem mais algo que queira dizer, queira deixar aqui para quem nos está a ver. não tenho nada de especial. Pronto, a única coisa que eu não sei se faz muito sentido dizer isto, mas é um curso que dentro enfim, em termos estes cursos, como vocês sabem, são sempre avaliados de uma forma muito completa, não é? Cada sessão é avaliada pelos participantes segundo muitas dimensões e enfim, a organização, o docente, conteúdos, a relevância. Já temos aqui a Filipe outra vez. E, portanto, pronto, e neste contexto é um curso que tem corrido bem, não é? No âmbito aqui da formação de executivos da Católica, é um curso que está bastante bem posicionado. Isso dá-nos uma satisfação muito grande e pronto, basicamente não vou entrar aqui a mais pormenores, mas de qualquer forma era assim a última coisa que eu tinha aqui para referir. Eu parece-me que a Filipa já está connosco outra vez, não é, Tânia? Não Volta. é, Mariana? Já está. Olá, Sim, Filipa, está boa? Olá, Então, Filipe. Olá, Engenheiro António. Muito boa tarde a todos. Estava aqui com algumas dificuldades Aqui ainda é técnicas. bom dia. Bom dia. Estava aqui com algumas dificuldades técnicas, mas consegui.
Pronto, então, de forma breve, o engenheiro Filipe foi bastante completo na explicação que fez e eu gostaria de transmitir a minha experiência pessoal. Realmente é de alguém do setor agrícola, mas que está a residir fora do país e que trabalha com uma cultura muito específica. E realmente para mim foi uma mais-valia poder realizar esta formação pelos pontos que já foram mencionados, ou seja, networking, essencial, poder ter uma visão abrangente da realidade agrícola de Portugal. E quando digo, ou seja, falo de fileiras, também das principais empresas, foi extremamente abrangente a este nível, muito produtivo também nos contactos estabelecidos. E também houve aqui um colega participante que questionou o facto de estar no estrangeiro e realmente, baseado na minha experiência, é perfeitamente possível. Depois, aquilo que tive que fazer foi só, claro, uma questão de organização pessoal, em que conseguisse, nas aulas presenciais, viajar para Portugal e pelo menos 2 das aulas presenciais, que, incluindo a visita ao Esporão, realizar. Pronto, da minha parte, este é o meu testemunho e também fico muito feliz de rever aqui os colegas. E se existir alguma questão mais específica, engenheiro Filipe, algum tema que queira, desafiei para fazermos aqui uma versão 2.0 deste Agribusiness Management e continuo a incentivar a Temos que que fazer, temos que fazer. a que possamos avançar e pronto, sem dúvida, o facto de agora nesta nova formação tocarem o ponto da inteligência artificial é essencial, porque cada vez mais o nosso setor está diretamente relacionado com a tecnologia e em 2025, se a agricultura não avançar em paralelismo com a tecnologia, não é um bom ponto de partida. Pronto, a minha realidade é muito mais focada em greenhouse e indoor, então há essa ligação intrínseca entre a tecnologia e a produção. E pronto, Muito bem. muito, e é um prazer rever-vos e espero que sejam até breve também. Obrigado, Filipe. Muito obrigada. Ainda está também do nosso lado fazer aquela sessão, se calhar agora a seguir a esta edição, programarmos a tal sessão em que juntamos todos os alumni que já chegam quase, já são cerca de 100, não é? Já são ao todo pessoas que já fizeram este curso e, portanto, juntarmos todos e temos aqui depois a seguir uma sessão aqui de networking ainda mais forte, não é? Um tema que eu referi, mas que vou aqui referir mais, com mais força, é que nós estamos, pronto, face à importância que os temas de sustentabilidade e cada vez mais os investidores internacionais procuram sustentabilidade, procuram soluções de agricultura regenerativa, as fileiras vão-se todas aproximando do tema da agricultura regenerativa. Inicialmente eram mais as fileiras, algumas fileiras de produção vegetal, como por exemplo o amendoal, o olival, também, enfim, são fileiras que, pela sua intensidade produtiva, têm sido, de alguma forma, atacadas. Tem-se tentado a contrapor argumentos cada vez mais sólidos e mais fortes de economia da água, de racionalização de recursos, de melhoramento do solo, que é um tema absolutamente fundamental e transversal a toda, importante para todos os, enfim, é a base, o solo é a base produtiva da agricultura, portanto. E neste momento já aparecem fileiras de produção pecuária regenerativa também. Portanto, nós vamos aproveitando esse conhecimento, vamos convidando as pessoas que estão enfim, mais adiantadas nessas matérias e nesses temas, e que às vezes nós vamos conhecendo ao longo do ano. Eu ainda há pouco tempo conheci mais um player relevante que vou tentar convidar, porque traz aqui valor acrescentado e experiências até de outro continente, neste caso do Uruguai e do continente sul-americano. São práticas que se estão a desenvolver no Uruguai por um grupo que se está a instalar em Portugal também, um grupo grande, um fundo que tem enfim, um fundo de investimento agro novo, que ainda não tinha presença no nosso país. E, portanto, nós neste curso temos sempre a preocupação muito forte de ligar a produção comercial, a produtividade comercial e a competitividade com questões de ambiente, não é? Com questões chamadas de produção de natureza, não na perspectiva fundamentalista enfim, do ambientalismo
impeditivo da competitividade das fileiras, mas na perspectiva técnica e racional de ir contribuindo para um melhoramento sustentado do solo, para a economia da água, para, no fundo, a adoção de todas as práticas que são consistentes com uma valorização da base produtiva das diferentes fileiras. E, portanto, com a própria valorização fundiária até do nosso território. E penso que este é um tema que vai estar sempre presente e que está sempre presente, e o António e a Filipe podem atestar isso. Vamos sempre à procura de quais são as práticas que, de facto, permitem reconciliar na maior extensão possível estes dois objetivos, com racionalidade e com tecnicidade. E pronto, e basicamente era assim o último comentário que eu tinha a fazer, se não houver mais nenhuma questão. Muito obrigada, professor Filipe. Agradeço também aos antigos participantes que estiveram presentes e que partilharam o seu testemunho. É sempre bom ouvirmos em primeira mão do diretor do programa, mas também de quem já teve a oportunidade de frequentar o programa e, portanto, cabe-me também agradecer-vos pela vossa participação e partilha. Para quem não esteve presente, gostaria só de reforçar novamente que o programa terá início no dia 7 de março. As candidaturas encontram-se a decorrer até ao dia 28 de fevereiro. Portanto, qualquer questão que tenham, podem contactar diretamente a Program Manager. Os dados, os contactos estão aqui expostos, portanto, podem contactá-la diretamente ou através da página do programa, que também está no chat. Podem consultar mais informações sobre o programa, ver a brochura, o calendário ou até mesmo fazer um novo pedido de informação. E penso que seja tudo. Muito obrigada a todos e o resto de um ótimo dia. Obrigada. Muito obrigado também Obrigado. e até breve. Obrigado. Sim, senhor. A Até todos. breve. Obrigado. Deus Filipe. Todos. Deus, António e Deus Filipe. Obrigado. Deus Mariano. Deus também. Obrigado. Deus, Filipe. Obrigada.